Eu quero convidar as irmãs a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis. Vamos ler no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 6 ao versículo 8. Gênesis 3, começando no versículo 6, onde está escrito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Os irmãos podem sentar. Aqui nós temos um dos momentos tão dramáticos da história de Deus com o homem. Depois que Deus havia criado tudo, que preparou toda a terra, Ele prepara o momento máximo da realização do seu sonho. Ele se prepara, cria o homem, cria uma casa para o homem, um jardim. Muito obrigada. E ele coloca o homem ali. Quando nós lemos a descrição desse lar que Deus faz para o homem, é alguma coisa maravilhosa. Nenhum homem, por mais rico que seja na terra, arquimilionário, conseguiria fazer uma coisa assim. Mas Deus vinha pela viração do dia para estar com Adão e Eva. Então você pode imaginar, no momento em que Deus chegava, que aquele casal, eles se abasteciam em Deus, eles se deleitavam em Deus. E quando Deus ia embora, a vida deles era uma contínua expectativa pela próxima visita. Um dia Deus chega lá pela viração do dia. Não tinha ninguém para recebê-lo. E ele chama por Adão. Adão, onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. E você pergunta, o que foi que aconteceu com esse homem? Porque ontem tudo o que ele queria era a presença de Deus. Tudo. Hoje ele diz: não, a tua presença me causa medo. Eu prefiro me esconder, eu não quero te ver. O que foi que aconteceu? Exatamente o pecado, a queda. Vamos lembrar, irmãos, que nós chegamos a este mundo nessa condição. Na condição de quem está separado de Deus, na condição de quem está morto espiritual, na condição de quem é inimigo de Deus. Então, primeira coisa, relacionamento. O relacionamento com Deus foi impedido. Antes o relacionamento era direto. Deus vinha, o casal se deleitava em Deus. Olhe uma comunicação direta.
Olhe um relacionamento perfeito. Mas agora, porque Deus tinha dito, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. Pronto. Agora, entre Deus e o homem existe morte. Por quê? Por causa do pecado. E o pecado gerou essa morte, esse distanciamento. Por isso foi quebrado o relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E no momento que nós pensamos que esse relacionamento foi quebrado, isso doeu no coração de Deus, porque Deus criou o homem para ele. Deus criou o homem para si. Durante toda a eternidade, Deus guardava no seu coração o momento de criar o homem. E agora, ele perdeu o homem pelo pecado, porque o homem escolheu não acreditar no que Deus tinha dito. Quando nós pensamos oração, o primeiro aspecto da oração é o relacionamento. Pela oração, o homem busca esse retorno ao relacionamento com Deus. Através de quê? Através da comunicação. O homem busca a comunicação com Deus. Quando nós falamos de comunicação, nós lembramos do primeiro momento da terra. A Bíblia diz assim lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu queria que vocês fizessem uma ginástica mental para pensar a terra sem forma, vazia, trevas sobre a superfície do abismo. Você já pensou o que é isso? Isso se chama caos. E Deus vem nesse caos e diz uma palavra: haja luz. Na hora que Deus diz a palavra, o caos se afasta, o cosmo começa. Começa a criação, a terra começa a ter vida por causa da palavra que chegou ali. Então você vê que Deus começa tudo, a sua expressão de vida, de criação, pela palavra. Isto ficou em cada um de nós. Tudo o que Deus criou, criou pela sua palavra. Mas na hora que ele foi fazer o homem, ele entra com a palavra e com as mãos e com o seu interior. Ele diz: façamos o homem. A palavra veio. Ele toma o barro, faz o homem, depois você vê como Deus se mistura, como ele está inserido no homem. O homem, agora no pecado, ele perde o relacionamento com Deus, mas no coração do homem fica alguma coisa que nós chamamos de saudade. Saudade. O homem não perdeu o princípio. Existe no homem, a partir daquele momento, um vazio. O homem não sabe aonde é esse vazio. O homem não sabe que é esse vazio. Mas existe um vazio
que nós chamamos de saudade. Ele tem, e quanto mais nós pensamos nisso, às vezes nos encontramos agonizando por Deus. Saudade de casa. Porque a marca de Deus ficou em nós, o pecado não destruiu essa história, esse plano de Deus para nós. E você vê muitas vezes o homem gritando nos salmos, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti suspira a minha alma. Deixa eu contar para os irmãos, isso é uma figura que o salmista usa. Por exemplo, aí a minha experiência maior é com o Reino Unido. Eles têm a estação que eles chamam de hunting season, é a estação da caça. Durante o ano todo eles ficam, os caçadores, eles ficam preparando os seus cães, são cães de raças, são cães caríssimos, eles ficam treinando, trabalhando aqueles cães. Quando começa a estação de caça, eles pegam os seus cães e saem pelas montanhas, principalmente nas montanhas da Escócia e no país de Gales. E quando chega a época da caça, a corça, eles soltam os cães, e os cães vão velozes, latindo, e quando eles encontram a corça, eles perseguem, e a corça é mais veloz. Ela vai subindo cada vez mais, para se livrar dos cães. Mas ela respira já com a boca aberta, porque ela está muito cansada, ela está correndo pela sua vida. E chega uma hora que a garganta dela secou. E se ela não molhar a garganta, ela vai morrer engasgada. Então ela corre buscando o que eles chamam de glen. Glen é aquele filete de água que corre entre as pedras nas montanhas. Aquela corrente de água vai ser a vida para essa corça. Então ela sai. Esse é o sentido, como a corça suspira pelas correntes das águas. Lá no original é como a corça pants, quer dizer, porque é uma questão de vida ou morte. Ele diz, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma está suspirando assim por ti, ó Deus. Porque existe essa saudade, existe essa necessidade, existe esse vazio que ficou em cada um de nós. E quantas vezes você já ouviu falar de nostalgia? Nostalgia é uma palavra que vem de dois vocábulos gregos, nostos e algos. Saudade de casa. A nossa casa é Deus, porque é de lá que nós viemos. Então nostalgia é saudade do nosso lar, saudade de Deus. Você sabe o que é nostalgia? Aquela tristeza que nós sentimos. De vez em quando dá vontade de chorar, dá uma saudade, uma tristeza. Às vezes porque ouvimos uma música tão linda, às vezes porque vemos uma paisagem, um pôr do sol, não é? Isso aqui é saudade de Deus. Assim como a terra seca anseia pela água, assim minha alma anseia por ti. Quantas vezes nós lemos isso, especialmente nos Salmos? Meus irmãos, nós ficamos separados de Deus, mas a marca de Deus ficou em nós. E por causa disso, o homem vai
buscar o relacionamento com Deus, buscar se relacionar com Deus, falar com Deus. E para isso o homem tem dois tipos de expressão. A expressão verbal, onde Deus fala com o homem, mas tem a expressão não verbal, que são os dois tipos de comunicação. Uma das formas do homem se expressar verbalmente, nós temos nas orações, mas a expressão não verbal, muitas vezes é a angústia, é o grito, é o choro, é a tristeza. Para Deus é expressão. Nós vemos que quando o pecado veio, ele vem impedindo a nossa comunicação direta com Deus, porque vem o medo de Deus. Você viu o que foi que Adão disse? Ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, desprotegido, descoberto, eu tive medo de ti. Tem um momento na história de Israel que quando Moisés vai falar com o povo que se purifique, porque Deus quer falar com eles, eles dizem: não, Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Não fale, porém, Deus conosco, para que não morramos. Olha, quantas vezes você não tem prazer de orar? Você não sai para orar. Você não procura o cantinho da oração. Porque ainda existe aquele distanciamento. Quantas vezes você não busca o lugar da oração? Esse distanciamento produz dificuldade. E surge a busca. Você corre atrás. Um dos exemplos que eu queria citar, Jó, no Antigo Testamento. Na visão e na opinião de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Era um pecador. Ele lá, no capítulo 9 de Jó, no versículo 33, ele se queixa, ele grita, ele diz: não há entre nós árbitro que coloque a mão entre nós ambos. Ele grita para Deus: não há entre nós árbitro, não há entre nós ponte, não há quem me leve a ti, quem te traga a mim. Ele clamava por essa ponte de acesso, por essa ligação que não havia no tempo dele, não é? E Deus está ouvindo, e ele está falando, e ele dizia: não há como ir a ti. No capítulo 23 de Jó, você vai ver que ele tenta falar com Deus. No versículo 3, ele diz: se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Versículo 8 ele diz: eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Não tem como chegar a Deus indo para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, não tem jeito.
eu não posso me achegar a ele. Eu não posso me atingi-lo. Não há como chegar lá. Essa é a dor de Jó. Essa é a dor de Jó. Mas, quando Jó está no máximo da dor, lembro, na opinião de Jó, na opinião de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele tinha passado por uma falência financeira total. Ele tinha passado por um luto total, um caixão atrás do outro dos seus filhos. Ele perdeu a saúde, ele perdeu amigos, ele perdeu tudo. As pessoas tinham nojo dele. Não é? Ele diz no versículo 25 do capítulo 19. Ele olha na cara do câncer e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. De saudade se desfalece o coração dentro de mim. Pergunto para os irmãos: como este homem, numa época ainda não havia escrito o Pentateuco, não havia a lei, não havia os profetas, não havia os salmos, como este homem diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que enfim ele se levantará sobre a terra, e aí revestido o meu corpo da minha carne, na minha pele, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. De saudade se desfalece o meu coração dentro de mim. Você viu como a marca que Deus deixou no homem ficou. O pecado desfez o relacionamento. O pecado matou espiritualmente o homem. Mas Deus deixou uma marca registrada. Um carimbo da sua presença no homem. Jó, se você fosse perguntar para ele: como você sabe disso? Ele diria: não sei, mas eu sei que sei. Agora você vê no Antigo Testamento como eram as orações. Lá em Isaías 64, tem uma das orações mais conhecidas do profeta. Quando ele, falando com Deus, ele diz: ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis entre nós, que não esperávamos, tu descestes, e as montanhas se derreteram aos teus pés. Porque desde toda a eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, de um Deus como tu, que trabalhas em favor daqueles que em ti esperam. Antigo Testamento. Profeta Isaías, um dos profetas maiores: ah, se fendesses os céus e descesses. Esse é o desejo de todos os profetas no Antigo Testamento, que Deus descesse, principalmente que Deus ficasse. Você vê
com que simplicidade eles falam a um Deus tão distante. Mas eles falam. Olha, Jeremias, para você que acha que Deus não está muito interessado em orações tão simples, olha a oração do profeta Jeremias no capítulo 14 de Jeremias, no versículo 8. Ele diz: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra ou como viandante que se desvia para passar a noite? Está vendo? Você viu que simplicidade? Com que simplicidade este homem fala com Deus? Por que tu não ficas conosco? Por que tu passas e não ficas aqui? Porque no Antigo Testamento, meus irmãos, Deus não podia ficar na terra. O Espírito vinha, ele enchia um profeta e ele voltava. O Espírito de Deus não podia ficar na terra. Tem um momento lá no capítulo 7 do Evangelho de João, que era a festa dos tabernáculos. Naquele momento, no último dia da festa, havia um momento em que o sumo sacerdote, havia um palanque que era posto do lado de fora, e lá ficava um cântaro. Em volta do palanque, eles derramavam muita areia. No último dia, havia um momento em que o sumo sacerdote, todo paramentado, ele ia ali, pegava o cântaro, botava o cântaro no ombro e saía para o tanque de Siloé, e o povo todo num processional tremendo atrás. Chegava no tanque, ele enchia o cântaro, botava nas costas e trazia. Aí ele subia no palanque e derramava aquela água naquela areia seca que estava em volta do palanque, indicando que Deus saciou a sede de Israel na sequidão do deserto. Naquela hora em que o sumo sacerdote fazia aquilo, o povo gritava, o povo jubilava, sem entender que aquilo se referia ao Espírito Santo. Nessa hora, a Bíblia diz, no último dia, o dia da festa, Jesus Cristo então se levanta e grita: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu interior. Aí o João diz, isto ele diz em referência ao Espírito Santo que havia de ser dado àquele que neles crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo não podia ser dado sem que antes Jesus fosse glorificado. Isso é profetizado durante todo o percurso de Israel pelo deserto. Vocês observaram que só quando a rocha era ferida que ela produzia água? Significa que quando a rocha eterna fosse ferida na cruz, o Espírito viria para nós. Isso nos ensina que, embora os profetas quisessem, lá no Antigo Testamento, que o Espírito Santo ficasse na terra, ele não podia ficar até que Jesus fosse ferido na terra, morto, subisse ao céu e fosse glorificado. O homem continua
falando com Deus. O homem continua com saudade de Deus. O homem continua clamando a Deus. Nós temos um exemplo, o exemplo do profeta Daniel. No capítulo 6 do livro do profeta Daniel, nós vemos Daniel sendo condenado porque ele orava. No versículo tinha sido determinado que todos teriam que adorar só ao Deus de Dário, porque aquela época já era o Império Medo-Persa. E ninguém poderia adorar, se curvar a outro Deus. Quando saiu o decreto de Dário, no versículo 9 do capítulo 6 de Daniel está escrito: por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olhe bem, você viu a postura de Daniel? 3 vezes por dia, ele ia na sua casa, na parte de cima, na janela voltada para Jerusalém, se ajoelhava e orava ao seu Deus. Os muçulmanos, até hoje, eles têm esse hábito. Eles sabem a direção, eles carregam um tapetinho de oração embaixo do braço e uma pedra. E quando a mesquita toca, eles param onde eles estiverem. Eles põem o tapete e se ajoelham na direção voltada para Meca, que é a capital religiosa da Arábia Saudita, onde está enterrado o corpo de Moisés. O corpo do profeta deles, de Maomé. E eles botam a pedrinha preta no chão e eles fazem todos os seus gestos de adoração na direção de Meca e encostam a cabeça naquela pedra, porque tem que ser na direção do templo maior deles. Na época de Daniel, ele orava voltado na direção de Jerusalém. Isso, eu estou falando de uma adoração, estamos falando de oração e vamos continuar falando de oração até amanhã à noite. Então, era o modo que ele tinha de se comunicar com Deus. Mas nós vemos que o esforço que esse povo fazia no Antigo Testamento era terrível. Você vê que Joel foi considerado louco quando ele disse: eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos olhos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. O povo não aceitava que Deus derramasse do seu espírito no Antigo Testamento. No capítulo 10 do livro do profeta Daniel, nós vemos o que acontece. Vamos ver o que acontece. Quando nós pensamos oração, o homem ficou separado de Deus pelo pecado. Nós vimos isso até agora.
Mas Deus não se tornou menor. Deus não deixou de ser Deus, e Deus não esqueceu do seu plano para o homem. Porque, como está escrito no livro de Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não é frustrado e jamais será. Deus criou o homem para ele e o homem é dele, e Deus no seu tempo e na sua hora vai fazer o que deve fazer. No capítulo 10 do livro do profeta Daniel, nós temos um momento em que Daniel, sabemos, era um homem de oração, um homem de postura, um homem de autoridade. Não podemos deixar de admirar o exemplo deste homem. Ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor. Ele tinha 17 anos. Foi feito eunuco. Foi feito eunuco. Nunca se contaminou com as barbáries da Babilônia. Aos 85 anos, morre Nabucodonosor, cai o Império Babilônico, começa o Império Medo-Persa. Ele passa a ser ministro no Império Medo-Persa. Ele foi ministro no Império Babilônico e no Império Medo-Persa. Deve ter morrido aos 90 anos. Um homem admirável, um homem de oração. Este homem estava lendo o livro do profeta Jeremias e entendeu que o número de anos do cativeiro em que os hebreus deveriam estar como cativos na Babilônia era de 70 anos. Então ele fez as contas e disse: está na hora. Está na hora de acabar o cativeiro nosso. Então ele foi orar. Ele se pôs a orar e a jejuar. E no capítulo 10, a resposta à oração de Daniel chegou. Ele orava confessando e admitindo o pecado do povo dele. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Este homem ficou orando. No capítulo 10 do livro do profeta, Deus manda a resposta. Ele diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, aí no versículo 12, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que você acha disso? A nossa oraçãozinha rápida, veloz. 3 semanas. A Bíblia diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, nem até que se passaram 3 semanas inteiras. 3 semanas de jejum e de clamor e de oração.
a partir do versículo 10, você vai ver o resultado da oração deste homem. Um homem pecador como qualquer um de nós. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, preste atenção aí, irmã. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olhe bem, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o primeiro dia, você vai ver, Daniel não tinha o Espírito Santo como você tem. Daniel não era filho de Deus como você é. Daniel não conhecia Jesus Cristo como você conhece. Lá no Antigo Testamento, um homem judeu feito eunuco, escravo e ministro no Império Medo-Persa, jejuando e orando, e vem um anjo e diz que ele é muito amado. E que a palavra dele foi ouvida desde o primeiro instante que ele começou a orar. Porque nós não servimos a um Deus surdo, meus irmãos. Deus ouve a oração. Nós vamos ter exemplos disso aqui, daqui até amanhã à noite. Deus ouve, porque Deus que tem ouvido e não ouve é ídolo. Ele ouve a oração. E este anjo diz para ele: e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olhe as palavras de um homem aqui na terra. Movem Deus lá no céu, que manda um anjo explicar. Esse Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Olha o que o anjo vai dizer para Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. No versículo 20 está escrito: e ele me disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Vamos ver aqui. O anjo está explicando para Daniel por que a oração dele demorou 21 dias para ser respondida. 21 dias. Daniel, na hora que você começou a orar, sua palavra foi ouvida. E Deus me mandou trazer a resposta. Mas eu não pude chegar. Porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Sabe o que foi que aconteceu? Os céus da Pérsia, do império das trevas, fecharam-se para o anjo não trazer a resposta de uma oração. Esse anjo, que seguramente é Gabriel, lutou o que pôde. E Deus olhou, passaram-se 7 dias. O anjo estava lutando e Daniel estava orando.
Passaram-se mais 7 dias. Deus olhou, o anjo lutando, Daniel orando. Passaram-se mais 7 dias, 21 dias, o anjo lutando, Daniel orando. Deus disse: Miguel, vai lá. Miguel chegou lá, acabou, o anjo desceu. O único anjo que recebe o título de arcanjo, é Miguel. 2 anjos de Deus. O império das trevas não aguenta com eles. Que tal se Daniel tivesse feito como muitos de nós fazemos? Já orei, acabou. Deus já tomou conhecimento, Deus já sabe, e eu vou embora na minha preguiça, na minha indiferença, porque eu tenho internet para ver, porque eu tenho outras coisas, eu tenho salão de beleza, eu tenho que pintar o cabelo, eu tenho que ir na boutique, eu tenho que ir trabalhar, e Deus já sabe o que eu quero, agora Deus faz. Que tal? 21 dias. O anjo chegou no endereço que Deus deu. Você pede, quando o anjo chega, cadê fulana? Não está mais aqui. Nós passamos a levar a presença de Deus com muita leviandade, se não indiferença. Daniel estava lá. Agora o anjo fala para Daniel sobre principado, o príncipe do reino da Pérsia. Significa todo principado. Quando a Bíblia diz lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos ensina: a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra os principados e as potestades e os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, ele não está falando de macumbaria, não. Ele não está falando de religião. Ele está nos ensinando do que existe. Existe um mundo espiritual das trevas. Nós estamos inseridos numa batalha. Existem várias nações, mas só existem 2 reinos: o império das trevas, cujo príncipe é Satanás, e o reino da luz, cujo príncipe é Jesus. Isso existe. Por que é que Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios? Porque eles existem. Por que é que Jesus expulsou demônios? Porque eles existem. Nós não podemos falar: vocês falam muito de demônio. A Bíblia fala. E nós não podemos ser ignorantes. Tem 2 palavras: ignorância e insciência. Quando eu não sei aquilo que eu tenho obrigação de saber, eu sou ignorante. Quando eu não sei aquilo que eu não tenho obrigação de saber, eu sou insciente, eu não conheço. Mas um crente negar sobre a existência de demônios, de principados, de potestades, de domínios das trevas, isso é ignorância, porque a Bíblia ensina isso o tempo todo. Desde o Antigo Testamento. Os demônios, eu canso de dizer, demônios não são ateus. Demônios não são agnósticos. Eles testificam abertamente sobre quem é Jesus. Quando Jesus chega na terra do Gadareno, aquela legião vem para adorá-lo. E eles dizem: que tenho eu contigo, Jesus, filho
do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormente. Eles que dizem, são os próprios demônios. Aqui, o anjo diz para Daniel, desde o primeiro momento em que aplicaste o coração a compreender e a orar diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas orações. Mas, por causa das tuas palavras, por causa das tuas orações, é que eu vim. Mas eu demorei 21 dias, porque o príncipe do reino da Pérsia. Daniel estava onde? Na Pérsia, reinado de Ciro. Vou ler de novo. Capítulo 10 de Daniel. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então Daniel estava na Pérsia. Nos céus da Pérsia, o príncipe do mal sobre a Pérsia se levantou. Aqui você não passa. Porque o príncipe da Pérsia é espírito. Como é que ele vai deixar o espírito de Deus entrar ali? Se ele é espírito do mal e o principado é dele. É espírito contra espírito. É guerra de reinos. Jesus Cristo disse, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aqui é reino contra reino. Todo o principado. Nós aqui no Ocidente não temos muita noção sobre principados. No Oriente temos muito. Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, Bahrein, Catar, Oman. Temos muitos. Nós chamamos Emirados. Para lá, para o Oriente Médio, chamamos Emirados. Aqui no Ocidente chamamos Principados. Temos alguns que nós conhecemos. Um principado é um reino menor, cujo monarca é príncipe. Numa monarquia, é um país maior. O chefe é o monarca, é rei. Mas num principado é menor. É um príncipe. Temos o principado do Vaticano, cujo príncipe é o Papa. Temos o principado de Gales, que agora o príncipe é o príncipe William, não é? Hein? Já era, ele agora é rei. Está atrasado. Ele foi príncipe de Gales tanto tempo que você se acostumou. Ele sobe para rei e o filho, o príncipe de Gales, é sempre o segundo no caminho do trono. Então, William chega e ocupa agora o principado de Gales, e a esposa dele é a princesa de Gales agora. Não é? Ensinei uma coisa, viu? Tem também o principado de Mônaco, na Europa, cujo príncipe é o Grimaldi, não é? Esses são principados. No reino espiritual, pelo que vemos aqui, parece que sobre cada país tem um príncipe do mal. E aqui, esse príncipe do Império Persa, ele se levanta. Cada príncipe tem as suas potestades. Que são potestades? São poderes, são exércitos. E eles são super organizados. Já viu falar do crime organizado? É isso, eles são organizados. Nós aqui não somos, mas eles são.
eles têm as suas potestades, os seus poderes, como se fosse assim, seu exército, sua marinha, sua aeronáutica, com todos os seus comandantes espirituais. Cada potestade comanda os seus governadores ou dominadores. Eles exercem autoridade sobre domínios inteiros. E cada dominador desse tem os seus soldados, as forças espirituais do mal. Então, existe uma hierarquia. Paulo nos ensina isso em Efésios 6. Aqui, quando o anjo vem para dar resposta da oração, o principado da Pérsia se levanta, porque Daniel estava na Pérsia. A resposta de Deus vinha para alguém que estava orando na Pérsia. E o anjo explica para ele. Miguel veio e ele passou. Mas agora que ele passou, o príncipe dos persas não pode mais impedi-lo. Ele vai impedir do anjo voltar. Ele procura reforço com o príncipe da Grécia. E o anjo diz para Daniel: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, eu queria que você visse e que você pensasse neste momento. O que acontece quando alguém de Deus aqui na terra dobra o joelho em oração? Não é uma brincadeira. Você mexe com regiões espirituais inteiras. Sua oração atinge o trono de Deus, porque ninguém pode impedir a Deus de ouvir a sua oração. Deus sempre ouve. Porque Deus sempre vê. Ele está acima, Ele está em todo canto. Sempre a sua oração aqui na terra vai mover os espaços celestiais. E providências serão tomadas na sua direção. Nós não podemos levar Deus na brincadeira. Se nós oramos, nós estamos falando com a maior autoridade da eternidade. E Ele está ouvindo. E nós vamos provar isso tudo aqui na Bíblia. Mas quantas vezes nós oramos sem nenhuma responsabilidade? Vamos falando coisa, imaginando que nós estamos falando com qualquer pessoa. Nós estamos falando com Deus. Quando nós levamos a nossa oração na leviandade, meus irmãos, é pecado. Orar com leviandade. Não podemos, não devemos, é pecado. Quantas vezes você vê aqui no livro do profeta Daniel, orando e as regiões espirituais se movendo? Você pode imaginar o que é uma batalha dessa? Agora, na volta do anjo, não apenas o principado da Pérsia, mas também o da Grécia, com todos os poderes, com todos os demônios, com tudo, porque um homem orou. Um homem só. O que você acha que acontece quando você ora? Isso nós estamos falando de Antigo Testamento. Quando nós vemos todas as orações feitas no Antigo Testamento, nós vemos que tem
um distanciamento. Porque vocês lembram o que Jó dizia? Porque não há entre nós árbitro que ponha a mão entre nós ambos. No Antigo Testamento não havia esse caminho aberto para os céus. Por quê? Porque o homem estava impedido, porque Deus não tinha tomado a providência. O homem não pode ir a Deus, a menos que Deus tome a providência. Quando nós olhamos para lá, para o Éden, assim que o homem pecou, ele se viu nu, ele se viu desprotegido, ele se viu desamparado, ele se assustou. E quando Deus vem, ele diz: Adão, onde estás? Deus não estava fazendo uma pergunta retórica. Ele estava fazendo uma pergunta ideológica. Adão, você tem noção de onde você foi parar pelo pecado? Você tem noção de onde você está? Adão não sabia que ele estava tão distante, mas tão distante de Deus, que só pela morte do Filho de Deus ele podia ser aproximado. Uma coisa é certa: na hora que Adão se viu nu, ele poderia ter gritado para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, olha para mim, me perdoa, me ajuda. Não, pelo contrário, ele se escondeu. Quem veio atrás do homem? Deus. Isto é uma qualidade de Deus e um atributo de Deus que nós não podemos esquecer. Deus vem atrás, porque isso é marca de quem ama. Quem ama vai atrás. Quem ama vai buscar. Quem ama não despreza. Quem ama não joga fora. Quem ama vai querer de volta. E foi por isso que Deus foi atrás de Adão. Onde estás? Adão não sabia, tanto que nenhuma pergunta ele responde. Ele não disse para Deus onde ele estava. Daí em diante, nós vemos que o relacionamento está quebrado, mas Deus não deixa de ir atrás. E Deus não deixa o homem sair do Éden sem a promessa. Ele expulsa o homem e a mulher do Éden, mas eles não saem de mão vazia. Eles saem com a promessa messiânica que é dada à mulher. Daí em diante, Deus vai preparando esse caminho. E quando chega em Gálatas 4, no versículo 4, a palavra de Deus diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tantas coisas se passam no Antigo Testamento. Quando você vê capítulo 8 de Gênesis, a partir do versículo 8, você vê que Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e a Bíblia diz que Noé soltou um corvo, e o corvo não voltou para ele. Lógico, o corvo é uma ave imunda, mas não é doido. Como é que o corvo ia voltar para Noé, se lá fora tinha um banquete para ele?
corpos apodrecidos de homens e de animais. Estava um banquetão, era o banquete do corvo. O corvo não precisava voltar para a arca. Tchau, Noé. Até hoje, quando você pede uma pessoa para ir fazer um trabalho, a pessoa não volta para dar resposta, você diz, fulano fez a viagem do corvo. Não voltou mais. Passaram 8 dias, Noé soltou uma pomba. Aí a Bíblia diz assim, mas a pomba, não achando onde pousar os pés, voltou para ele para a arca. Está vendo? No lugar onde o corvo se refestelava, a pomba não achou onde botar o pé, de tão apodrecido que estava. Passaram 8 dias, Noé soltou a mesma pomba. A Bíblia diz que ela voltou a ele à tarde, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que as águas haviam baixado. Tomou a pomba. Depois de 8 dias, ele soltou a pomba. Ela não voltou mais. Essas 3 viagens da pomba representam o ministério do Espírito Santo. Primeira parte do ministério do Espírito Santo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus não tocava. A primeira viagem da pomba, ela não achou lugar para pousar os pés, ela sobrevoou. Então, no início da criação, o ministério do Espírito Santo era proteger, era cobrir, para que nada acontecesse ali. Depois, segunda viagem da pomba, a Bíblia diz que quando ele esperou 8 dias, soltou a pomba voltou a ele à tarde. Está aqui. Esperou outros 7 dias e de novo soltou a pomba. Aí versículo 11 do capítulo 8 de Gênesis. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. A pomba se demorou, não é? Voltou, mas se demorou. Trazia no bico, eu fico apavorada quando eu vejo figura dessa pomba com a folha na pata. Tem nada a ver, é no bico. Mas eu já vi isso aí. Uma folha nova de oliveira. Por quê? Representa o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha no bico da pomba, com a boca, ele enchia um profeta com a palavra de Deus. Depois ele voltava. E aonde que ele enchia? Em Israel. A folha nova era de oliveira, que representa Israel. Porque ele só levantou oráculos em Israel. E voltava. É o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo não ficava na terra. Não podia, nós já vimos por quê. Porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Aí vem a terceira viagem da pomba. A terceira viagem da pomba, Noé soltou, ela não voltou mais. É o ministério do Espírito Santo hoje. O Espírito Santo desceu no Novo Testamento. E ele só vai voltar quando ele levar a noiva.
quando ele levar a igreja. É quando ele vai voltar. Ele não podia fazer isso antes, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então agora, ele está aqui na terra. E aí, vem a nossa parte de oração no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo estava passando ele ia descendo para a Galileia, passou em Samaria, entrou numa cidade samaritana. E ele ficou num poço ali, em Sicar. Mandou seus discípulos para fazerem o supermercado, fazerem as compras. Ele ficou lá sozinho. Coisa de Jesus, né? Ele sabia tudo que ia acontecer, mas só ele sabia. Nisso desce uma mulher. Aquela mulher era um caso à parte, a samaritana. Porque a mulher tinha tido o primeiro marido, não deu certo, divorciou, foi para o segundo, não deu certo, largou o terceiro, o quarto, o quinto. A mulher estava no sexto marido. Sexto. Hoje, isso seria um absurdo. Você imagina 2000 anos atrás. Ela era mal falada. Nenhum homem queria sua esposa conversando daquela mulher. Nenhuma mulher queria ser amiga dela, sei lá se ela vai tomar meu marido. Ninguém queria ter ela por perto. Ela era um mau exemplo. E quando só mulher que buscava água no poço. E normalmente as mulheres iam buscar água no poço de manhã cedo, para fazer a comida, as coisas do dia, porque estava mais fresco, e de tardinha, quando o sol estava mais fresco. E o poço ficava assim de mulher. Era o point. Você já viu quanta fofoca? Ali era um lugar para se saber de tudo. Quando a samaritana chegava, todo mundo virava de costas para ela. As santas da época. Ela se sentia mal com aquilo, então ela decidiu ir só ao meio-dia, com sol a pino. Porque ela não era humilhada, ela não era rejeitada por ninguém, não tinha ninguém no poço. Então ela pegava água e ia embora para a casa dela, já que ninguém queria conversa com ela. Jesus Cristo sabia disso. Então ele chegou lá, meio-dia. O encontro dele era só com aquela mulher. Ela estava acostumada a chegar naquele poço, não tem ninguém. Nesse dia ela chegou lá no Anás. E quando ela chegou lá, tem alguém. Para piorar é homem. Fica pior, ele é judeu. Está lá. Ela olhou assim e disse, misericórdia. Um homem aqui. Quem sabe é o próximo. E ele, para variar, tomou a dianteira. Porque Jesus é assim. Eu não disse que quem ama vai atrás, que quem ama vai buscar. É Jesus Cristo. Foi lá, parece até brasileiro, né? Foi lá. Mulher, dá-me de beber um pouco da tua água. E ela disse, como é que sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Porque naquela época, os judeus se consideravam superiores. Porque na hora que teve a divisão das tribos, as 10 tribos ficaram mais para baixo, formaram o reino de Israel, com a capital em Samaria. E as 2 tribos que ficaram para o sul, nas montanhas dos jebuseus, formaram o reino de Judá, com a capital em Jerusalém.
Esse pessoal que morava aqui, na parte baixa, eles eram muito visitados por estrangeiros, por navios estrangeiros, por marinheiros. Foi um povo que se misturou. Então, eles eram considerados judeus vira-lata. E os de Judá eram judeus raça pura, tinham pedigree. Por isso, os judeus de Judá se consideravam superiores, e também um homem não falava com uma mulher quando ela estava sozinha, principalmente se ele fosse judeu. Aí a mulher disse: como é que, sendo tu judeu, tu pedes água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Quer dizer, na hora da necessidade vale tudo, né, judeu? E Jesus Cristo: se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. A mulher pensou: mas esse judeu, se ele tem água, por que está me pedindo? Senhor, ela disse, tu não tens com que atirar. E o poço é fundo, entendeu? Fundo, cai na real. Onde tens água viva? Aí ela falou. Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. A mulher pensou, disse: ele é doido, ele é doidinho. Ele diz que tem água, não tem com que tirar água. Agora ele já diz que tem uma água. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais aqui, nem precise vir buscá-la. Jesus Cristo disse: eu dou. Mas vai, chama o teu marido. Agora Jesus fez assim, tchum, na doença dela. Tchum. Chama o teu marido, que o problema dela era marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: agora disseste a verdade, porque 5 tu já tiveste, este com quem vives ainda não é o teu marido. A mulher estava no 6º marido, dizendo: não tenho marido. Quer dizer, ela estava pensando no 7º. Está escrito. Quando Jesus tocou na doença, no problema, na dor da vida dela, ela mudou do assunto. Ela passou: vejo que tu és profeta. Não falou mais de marido. Esqueceu. Vamos passar para assuntos espirituais. Nossos pais adoram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é o lugar da adoração? Onde é o lugar da adoração? Porque os judeus adoravam no templo em Jerusalém, mas os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, né? Ela estava dizendo para ele: como é? Onde é o lugar da adoração? Jesus disse para ela: mulher, não é onde adorar, é como adorar. Não é em espírito, não é em Jerusalém, não é aqui no monte, é em espírito e em verdade. Nós vemos aqui Jesus introduzindo para essa mulher e para todos nós o princípio do que ele veio fazer. Lembra que Jó tinha dito para Deus: porque não há entre nós
árbitro que coloque a mão entre nós ambos? Ele estava dizendo para ela: olha, Deus já tomou providências para que haja um árbitro entre o pecador e Deus, para que haja um caminho, para que haja um canal, para que haja uma ponte. É em espírito e em verdade, porque vem a hora em que, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bem, aqui vem para nós um novo momento. Entra a adoração, a oração no Novo Testamento. O que é oração? O que significa orar? Nós começamos dizendo que oração, primeiro aspecto da oração é relacionamento. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos ter relacionamento com aquela pessoa. Eu não estou falando só de homem e mulher. Eu estou falando de amigos. Eu estou falando de família. Se nós amamos, nós queremos nos relacionar. E para nos relacionarmos, nós precisamos conhecer. E para conhecermos, nós precisamos gastar tempo. Toda a nossa vida de oração vai depender do tempo que nós gastamos para conhecer a Deus. É possível conhecer a Deus? Lógico. Ele diz, quando Deus tira o seu povo do Egito, a primeira palavra que Deus diz para o povo de Israel é: ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu conhecimento. Se Deus quer todo o seu coração, toda a sua alma, e você diz: mas eu, sabe como é que é, né? Eu não sei amar a Deus com esse amor espiritual. Se Deus quisesse que você o amasse com amor espiritual, teria lhe feito um ser espiritual. Se Deus quisesse que você o amasse com amor angelical, teria lhe feito um anjo. Mas Ele fez de você um ser humano, e você é pecador. E Deus quer você. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua alma. Ele quer as suas forças. Ele quer o seu entendimento. Como você vai se relacionar com esse Deus se você não o busca? Gente, Deus já fez tudo. Ele já nos deu o seu Espírito. Ele já nos deu o seu Filho. Ele já nos deu o seu reino. Qual é a nossa resposta? Por que será que você não está interessado em conhecê-lo cada vez mais? Uma das maiores características da igreja hoje é a síndrome de Laodiceia. A igreja indiferente. Se você lembrar, o tempo que você era noivo,
Era tão agradável quando o noivo ia chegar, não é? Era tão bom conversar com aquele noivo. Era tão bom ouvir a sua voz. Era tão bom ficar do lado dele, mesmo se ninguém falasse nada. A voz dele era diferente de todas as outras vozes. Ele era a pessoa mais inteligente, o homem mais inteligente, mais importante. Você queria ficar horas e horas com ele, porque ele era o seu noivo. Eu acho que não tem um momento mais lindo da vida do que o momento do noivado, em que nós temos tantas expectativas, tanta busca, tanto desejo, tanta vontade de ficar a sós com a pessoa que a gente ama, até o dia de casar e poder deixar tudo para trás e começar uma vida nova com a pessoa que amamos. Às vezes eu fico pensando, que tipo de noivo é Jesus, que nós não o desejamos, que nós não procuramos tempo para ficar com ele a sós, que nós não buscamos ouvir a sua voz, que nós não temos prazer no que ele diz. Eu me lembro quando eu estava noiva, uma das coisas que eu mais gostava, naquela época que não tinha celular, é que ele mandava cartas, porque ele trabalhava no campo de petróleo. Ele mandava cartas. Eu lia aquelas cartas e eu memorizava. E quantas vezes eu saía, eu estava na sala de aula na faculdade, eu saía e ia no banheiro só para ler de novo a carta. Que prazer! Eu memorizava as cartas para lembrar. Noivo, que prazer, não é? Ele levava bombons para mim e eu guardava os papéis do bombom só porque o bombom passou na mão dele. E era tão bom quando ele dava um beijo no bombom e me entregava. Eita, aquele beijo valia o resto da semana. Como está o nosso relacionamento com Jesus como noivas? Nós somos uma noiva que não namora o noivo. Uma noiva que não procura ficar a sós com ele. Uma noiva que não busca um lugar para ficar com ele. Uma noiva que não come as palavras que saíram da boca de Jesus. Nós não memorizamos a palavra. Não memorizamos aquilo que ele diz. Ele diz as coisas, estão escritas. Eu tenho uma Bíblia que as palavras que Jesus Cristo diz estão em vermelho. Você não sente o sabor do que ele disse? Você não busca ver se ele estava em pé, se ele estava sentado, se ele passava a mão na barba, se ele estava suado, fazia assim, se ele passava a mão no cabelo. Você não busca a verdade sobre a presença dele. A presença dele não lhe faz falta. Que igreja é essa? Indiferente essa igreja desses últimos tempos. Indiferença para mim é a maior característica da igreja que nós estamos vivendo agora. Olha, no ódio tem muita força, no amor tem muito poder, mas a indiferença é morte. Diferença. E ele fala sobre isso. Ai, ele diz, quem dera fosses quente ou fosse frio, mas como tu és morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Eu tenho horror desta palavra, porque ninguém vomita aquilo que não está dentro do corpo. Eu não posso vomitar a comida que está lá na geladeira. E quando ele fala isso, ele fala para a igreja, porque a igreja está no corpo.
Então significa que vai ser vomitada porque está causando náusea. Por que causa náusea? Por causa da indiferença. Tem a Bíblia, mas não lê. Ouve a palavra, mas não medita. Canta. Te amo, ó Deus. E com a minha voz, só com a voz, porque com o coração não vai. Como é que nós dizemos amamos? Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o amor é demonstração. Deus não disse assim, ei, eu amo vocês. E ele ficou lá no céu. Não, ele veio e ele provou que ama. Na forma mais drástica que existe. Entregou seu filho numa cruz por mim, então ele me ama. Porque ninguém faria isso, pagaria esse preço por mim. Quando nós pensamos, a oração no Novo Testamento, ela vem com uma outra conotação de intensidade infinita. Porque agora, nós não ficamos nas orações do Antigo Testamento. Ah, se fedesses os céus e descesses. Ele já desceu. O profeta Isaías grita, oh, se fendesses os céus e descesses, e as montanhas se derretessem aos teus pés, como quando o fogo faz tremer os gavetos, para tornar o teu nome conhecido dos teus inimigos. Ele já desceu. A nossa oração no Novo Testamento é de um Deus que já está dentro de nós. Não podemos nos queixar como vós, porque não há entre nós árbitro que coloque a mão entre nós ambos. Jesus Cristo é homem como eu, então o caminho está aberto. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou o árbitro. Quantas vezes, eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo, eu tinha sido convidada por um senhor de lá, que ele ia doar um rim para um homem muito importante do governo, no Sírio-Libanês. Só que esse homem não era crente. Ele disse, eu vou doar um rim, mas eu queria que você fosse para orar com esse homem antes dele entrar para o centro cirúrgico. Passagem, tudo, hotel, tudo por minha conta. Tudo bem. Eu fui. Quando eu cheguei lá, a pessoa que vai doar o rim, ela sobe meia hora antes da outra, porque ela é que vai ter uma costela tirada para poder tirar o rim, essa coisa toda. O outro vai só para receber. Como esse homem era uma pessoa muito importante, o quarto dele era assim perto. Haviam ali senadores, o governador do Rio estava lá, o governador de São Paulo estava lá. Tinha gente assim, reitor de universidade. E a enfermeira foi me avisar que estava na hora de eu ir lá. Estava tudo avisado. Eu cheguei lá do jeito que eu sou. Cheguei lá, eu não sei, eu não dou bom dia, eu dou sempre graça e paz. Graça e paz. Ele ficou meio... As pessoas me olharam porque acho que esperavam. Eu disse, é Williams. Uma gringa. Dos olhos azuis, quem sabe loura, branca. Cheguei lá assim, legal. Eu disse, graça e paz. Eles se assustaram. O homem que ia receber o rim já me conhecia. Um pouco, tinha me visto uma ou duas vezes. Aí ele ficou meio sem jeito, ele disse, essa daqui é a doutora. Fez questão de dizer que eu sou doutora. Doutora Edmé Williams, ela veio, sabe por quê? Porque ela é evangélica e todo mundo está orando por mim, tem coisas, e falou, tinha budista, tinha tudo. Aí ele disse,
Porque, sabe como é? Todos os caminhos levam a Deus. Ele não devia ter dito aquilo. Ele não devia. E todos concordaram com ele. Coçou aqui. Eu peguei e disse, você falou uma grande frase. Todos os caminhos levam a Deus. O budismo leva a Deus para julgamento. O islamismo leva a Deus para julgamento. O catolicismo leva a Deus para julgamento. O espiritismo leva a Deus para julgamento. Agora, para Deus como Pai, é só um caminho. É só Jesus. Está escrito. João 14. Eu sou o caminho. Olha o árbitro. E a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, ir para Deus, todos vão para julgamento. Mas ir ao Pai, só através de Jesus. Aí, quando eu digo uma dessas, eu começo logo a orar antes que me ponham para fora. Orei com o homem, foi tudo bem na cirurgia, depois de um ano ele morreu, mas ele ouviu. O que eu quero dizer é que nós vivemos o que nós chamamos últimos tempos. Nós somos a geração dos últimos tempos. Nós vivemos numa época em que o árbitro já existe, em que o Filho de Deus já veio, em que o Espírito Santo já está aqui, tudo está preparado. Portanto, a nossa oração tem que ser feita com conhecimento de quem é Deus, o que Deus quer de nós e qual a proposta de Deus nas nossas vidas hoje. E por isso a nossa busca de relacionamento com Deus tem que ser permeada e inserida na palavra de Deus, no conhecimento do que Deus quer para este momento. Amém? Hoje à noite vamos entrar nesse assunto. Por hoje, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.